Bom, acho que agora meu computador destravou e vamos lá, vamos começar a aula. Eu acho que tá rodando online, ao vivo, né? Não sei, não consegui ver, tá tudo travado, mas fé que tá dando tudo certo. Deve estar ao vivo. Estou ao vivo. Enfim, vamos lá. Na nossa última aula a gente falou então de sistema digestório, mas a gente não conseguiu terminar, faltou um pouquinho. Então hoje a gente vai terminar a aula de sistema digestório, daí na semana que vem a gente já começa a falar de sistema respiratório. E para terminar então, para fechar o sistema digestório, a gente vai falar o que faltou na última aula e vamos fazer alguns exercícios. Aqui são os slides da última aula. Eu voltei tudo porque a gente não terminou ele. Então a gente acabou falando do suco entérico, né? A gente acabou finalizando a digestão até o final do duodeno, mais ou menos. Faltou a gente falar a parte de hormônios, então, do duodeno, né? Dessa parte do intestino. Então, a gente tem 3 hormônios importantes da digestão que ficam ali, que funcionam no duodeno. O primeiro é a secretina, que ele é produzido ali na mucosa do duodeno, quando esse alimento chega no duodeno, e ele tem a função de estimular o pâncreas a secretar o suco pancreático e bicarbonato. A gente pode ver aqui a secretina, né, ela sendo produzida aqui pelo duodeno, aí lembrando que como é um hormônio, ela é jogada no sistema circulatório para então ela atuar no pâncreas, né? Todo hormônio, ele é secretado no sistema circulatório, no sangue, tá? Então, o hormônio ele é produzido aqui pela mucosa do duodeno, é jogado no sistema circulatório para daí então chegar no pâncreas e aí estimular a secreção, né, do suco pancreático e do bicarbonato. Vamos lembrar aqui que no estômago o pH dele é ácido, né? Então aquele alimento, quando ele passa aqui para o duodeno, ele chega com pH ácido. E a primeira função, então, a secretina ela vai identificar, né? Na verdade, o duodeno vai identificar a presença ali do alimento ácido. Então, vai produzir a secretina e a secretina vai fazer essa secreção de bicarbonato para neutralizar o pH desse alimento, porque muitas enzimas do duodeno vão atuar em pH neutro ou alcalino. Então, a gente não pode ter nada ácido lá. Por isso que é a importância do bicarbonato aqui, para fazer essa neutralização do pH. Depois, a gente tem a colecistocinina, né, ou CCK, que ela vai promover a secreção do suco pancreático e a contração da vesícula biliar, promovendo, então, a liberação da bile no duodeno. E depois a gente tem a enterogastrona, que vai atuar inibindo os movimentos de esvaziamento do estômago e a produção de gastrina. E, consequentemente, né, do suco gástrico. Então, aqui a gente tem a colecistocinina, que vai atuar na vesícula biliar, promovendo, então, a liberação da bile. E a gente tem a enterogastrona, que vai atuar lá no estômago, promovendo, então, a inibição da gastrina, né, da produção de gastrina. Porque uma vez que o alimento ele já está no duodeno, a gente não tem por que ficar digerindo alimento no estômago, porque o organismo entende que no estômago não há mais alimento, né? Então, não tem por que a gente ficar produzindo enzimas no estômago se não tem alimento lá. Então, essa é a importância da enterogastrona. Então, aqui a gente tem os 3 hormônios importantes, né? A secretina, a colecistocinina e a enterogastrona. A primeira vai atuar na secreção do suco pancreático, né? E bicarbonato. A segunda, basicamente, né? Principalmente na contração da vesícula biliar, liberando a bile. E depois a enterogastrona, inibindo, então, o estômago. Então, a gente terminou essa parte de intestino delgado e agora o alimento ele cai no intestino grosso. E qual a função desse intestino grosso? É basicamente a absorção de águas, né? Absorção de líquidos da água, basicamente, e ação bacteriana para formar as fezes. Então, o intestino grosso é a porção final do sistema digestório e é o local onde as fezes são formadas. É nesse órgão que grande parte da água e sais minerais são absorvidos. Então, a gente tem o quilo, que é formado no intestino delgado, e aí vai ocorrer a absorção dos nutrientes, né, nesse intestino delgado, depois passa para o intestino grosso, onde vai haver a absorção de água e ação bacteriana, formando então as fezes. Aqui então, só para lembrar, esse é o intestino grosso, a gente tem o seco, que é aqui a porção inicial do intestino grosso, a gente tem o apêndice aqui,
Depois a gente tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide e o reto. Depois aqui tem o ânus. Então, esse é o intestino grosso, é a porção final. Então, basicamente vai ocorrer a absorção de água e a formação de fezes nessa parte final do intestino. Então, a gente acaba a digestão. Então, aqui resumindo, né, tudo que a gente já falou na última aula e agora, a gente tem primeiramente o alimento, né, ele passa por um processo de insalivação e de mastigação e forma o bolo alimentar. Esse processo acontece na boca. Depois desse bolo alimentar, ele vira o quimo, através do processo de quimificação que ocorre no estômago. Depois desse quimo, ele passa para o intestino delgado, né, para o duodeno, e vai virar o quilo, através da absorção dos nutrientes e da quilificação. Então, quimo vira quilo. E depois, esse quilo, ele vai para o intestino grosso, onde ocorre a absorção de água, e aí a gente tem a formação das fezes. Então, o que pode cair, assim, no vestibular, que eles podem cobrar, pode ser essa sequência aqui. Alimento, bolo alimentar, quimo, quilo, fezes. Esses são até a formação das fezes. Também é importante saber onde ocorre cada coisa, né? Saber que a quimificação acontece no estômago, a quilificação acontece no intestino delgado. Então é importante saber a diferença desses processos. Aqui, então, só um resumão para a gente lembrar tudo que a gente já falou, né? Na boca ocorre a digestão mecânica, através dos dentes. A gente tem também a digestão química, através da enzima da amilase salivar, né? Ou peptidase. A gente também tem, ou ptialina, perdão. A gente tem o pH entre 6,7 e 7, então é um pH neutro na boca. Aí depois a gente tem a faringe, que é importante lembrar que ela é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. A gente tem o esôfago. Então, aqui eu coloquei basicamente o que o vestibular pode cobrar de cada parte. Então, do esôfago, a única coisa que pode cobrar é o peristaltismo. Não tem nada de tão importante assim no esôfago. E depois, então, a gente tem o estômago, que é importante saber que lá ocorre a digestão de proteínas, que tem o suco gástrico, né, o HCl, que é um pH totalmente ácido aqui, né, 0,9 ou 2. E a gente tem a transformação do pepsinogênio em pepsina, lembrando, através do HCl. Depois a gente tem o intestino delgado, que é dividido em 3 partes, o duodeno, o jejuno e o íleo. No duodeno a gente tem o suco entérico, né, e a gente tem as enzimas, sacarase, a maltase, a lactase e a peptidase. Depois a gente tem o intestino grosso, onde ocorre a absorção de água e sais. E também tem ação bacteriana para a formação das fezes. Aqui, as glândulas anexas, né? A gente tem o fígado, que principalmente produz a bile. O fígado, ele faz vários processos no nosso organismo. Ele pode ser considerado o órgão mais importante do corpo humano, porque sem o fígado a gente não vive, tem muitos processos. O fígado faz 1000 coisas. Mas para o sistema digestório é importante saber que é a produção da bile. Então, tipo, se o vestibular for cobrar fígado no sistema digestório, é produção de bile, que vão perguntar. Então, para essa parte, é bom a gente saber isso. A gente vai voltar a falar de fígado ainda ao longo da fisiologia humana, tá? A gente tem também a vesícula biliar, que armazena a bile e secreta no duodeno. Lembra também de fazer essa diferenciação. A vesícula biliar, ela não produz a bile. Quem produz é o fígado. O vestibular gosta de fazer essa pegadinha e falar que a vesícula produz e secreta a bile. Só que não, ela só serve para armazenar. Lembra que tanto é que, tipo, as pessoas podem fazer uma cirurgia de retirada da vesícula e vão sobreviver porque a bile, ela vai passar a ser jogada diretamente no duodeno. Então, a vesícula é um órgão que pode ser removido, que a gente não precisa, sim. Ela é importante, claro, mas a gente sobrevive sem ela. Então, se ela produzisse a bile, a gente não poderia viver sem ela. Então, lembrem disso. A gente também tem o pâncreas, então, que produz o suco pancreático e secreta no duodeno. E aí tem as enzimas digestivas e o bicarbonato. O controle endócrino, então, pode ser feito pela gastrina, secretina, colecistocinina e a enterogastrona. Lembrando que a colecistocinina também pode ser chamada de CK. São os 4 hormônios da digestão. Então, é importante lembrar que pelo menos guarda que são hormônios da digestão. Eu acredito que o vestibular não vai cobrar a função de cada um. Seria uma coisa bem específica, mas pode ser que cobre. Mas é importante saber que são hormônios do sistema digestório, tá?
Aqui outra coisa que o vestibular pode cobrar muito também para diferenciar o pH. Saber que o pH da boca é neutro, saber que o pH do estômago é ácido e do duodeno, né, do intestino, é alcalino. Tá? Não precisa saber os valores exatos, mas só saber essa diferença. Né? Na boca ele é neutro, depois ele cai no estômago, lembra que tem o HCl, que é um ácido, e aí o alimento ele vai ficar ácido, o estômago é ácido. Depois ele vai cair no duodeno, que vai jogar bicarbonato para neutralizar o pH. Lembrem desse processo. Então aqui agora a gente vai fazer, são 8 exercícios que eu separei dessa parte, não são exercícios difíceis, e é basicamente isso que cobra. Vocês vão ver no final que, tipo, que não é tão difícil assim as questões de vestibular do sistema digestório. Então vamos lá, esse primeiro exercício que eu separei é da PUC do Rio de Janeiro, e ele vai falar então de pH basicamente. Então vamos lá. O gráfico abaixo apresenta a taxa de reação de 3 diferentes enzimas em função do pH em seres humanos. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. Então, ele está querendo saber aqui quais são as corretas. A gente tem a 1, a 2 e a 3. A 1 está dizendo que cada enzima catalisa sua reação em taxa máxima em um pH específico. Então, saber disso, né, de enzimas e tudo mais é um assunto não só de biologia, mas da química também, que a gente aprende na química. E a gente sabe que o pH, as enzimas, né, num pH específico, elas atuam na taxa máxima e depois, quando muda o pH, essa enzima pode perder a sua função e tudo mais. Então, é um assunto que não é específico do sistema digestório, é um assunto mais da química, da biologia em geral, mas isso aqui é sabido, assim, né, que a gente sabe que a taxa máxima da enzima funciona num pH específico. Então, a 1 é verdadeira. A 2 está falando que as curvas de atividade têm o seu pico no valor de pH em que cada enzima é mais efetiva. Então, vejam aqui que a pepsina, que é a enzima no estômago, né? Perdão. A enzima no estômago, ela está aqui na sua atividade máxima, né? A taxa de reação, ela está no máxima, no pH 2, que é um pH ácido. Por quê? Porque ela funciona só em pH ácido. Lembra que ela transforma o HCl transforma o pepsinogênio em pepsina através do HCl, que é um ácido. Então, só vai funcionar, né? A taxa máxima de reação é no pH ácido. Reparem aqui. Então, as curvas de atividade têm seu pico no valor de pH em que cada enzima é mais efetiva. Realmente, a amilase salivar, ela é básica. Lembrem aqui, ó. E aqui está a arginase, que está em pH alcalino. Então, a 2 é verdadeira também. E aqui a última, né? A pepsina, por exemplo, pode atuar no duodeno, pois sua atividade máxima ocorre em pH básico. Não. A pepsina, ela atua em pH ácido, né? Porque se ela for atuar no duodeno, não vai ter nada ácido lá, então o pepsinogênio não vai ser transformado em pepsina, então fica uma enzima inativa. Então a 3 é falsa por isso. Ela só pode atuar no estômago por conta do HCl. Então a próxima questão aqui é da UERJ, 2016. Está falando assim: o suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago que desempenha um papel fundamental para a eficiência do processo digestório nos seres humanos. O consumo excessivo de antiácidos pode interferir na atuação do suco gástrico, prejudicando o funcionamento normal do estômago. As duas principais funções do estômago prejudicadas por esse uso excessivo. Então, aqui ele está falando que o uso excessivo de antiácidos vai interferir no pH do estômago, né, no funcionamento geral do estômago. Lembrando que o estômago é ácido. Então, se a gente for jogar antiácidos lá, o que a gente vai prejudicar? Aí, na letra A aqui está falando emulsificação de gorduras e absorção de aminoácidos. Não, a emulsificação de gorduras é feita pela bile, lá no duodeno. Então, essa já está errada. A B, quebra de moléculas de carboidratos e a produção de muco. A quebra de moléculas de carboidratos começa na boca, lembrem disso, e no estômago a única coisa que vai acontecer é a quebra de proteínas. Então não vai acontecer a quebra de moléculas de carboidratos, isso vai acontecer na boca e no duodeno depois. Então o estômago não tem nada a ver com isso, então tá errada também. A C, a transformação de pepsinogênio em pepsina e a eliminação de micro-organismos. Essa tá correta, por quê? Porque lembrem que é o HCl, que é o ácido clorídrico, que vai promover a transformação do pepsinogênio em pepsina.
Então, se a gente tirar, né, esse ácido do estômago, se a gente jogar antiácido e neutralizar ele, não vai ocorrer essa transformação de pepsinogênio em pepsina. Essa transformação ela vai ser prejudicada. Então, é por isso que essa está correta, tá? E a eliminação de micro-organismos, lembrando que o HCl, ele também serve para eliminar os micro-organismos, né? Porque ele é um ácido. Então, a correta aqui é a letra C. E aí, só lendo a última aqui, né? Tá dizendo que é a digestão de compostos carboxílicos e a manutenção do pH adequado à absorção. Tá errado também. Então, é a transformação do pepsinogênio em pepsina e eliminação de micro-organismos. Outra questão da UERJ, aqui 2012, está falando de enzimas também. A atividade das enzimas no organismo humano varia em função do pH do meio. A curva aqui representa a variação da atividade da quimotripsina, enzima proteolítica encontrada no suco duodenal, é identificada pela seguinte letra. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, de atividade enzimática e pH. Então, o que a gente tem que ter de informação aqui? Que ele está falando da quimotripsina, que é uma enzima que atua no duodeno. E a gente tem que lembrar que no duodeno, o pH é neutro para alcalino. Então, a gente tem que achar uma enzima que tenha a sua atividade máxima num pH neutro ou alcalino. Então, a gente tem aqui na letra A, W, né, que é a primeira representada aqui. Então, a gente vê que na curva do W aqui, ele vai ter uma atividade máxima num pH ácido. Então, não pode ser a resposta certa, porque ele está atuando em pH ácido. A gente tem outras enzimas aqui que estão muito alcalinas, percebam que a gente tem o Y e o Z aqui, eles são depois do 10, isso aqui está muito alcalino. O que a gente pode marcar é o que está aqui, ó. Lembra que é entre neutro e alcalino, né? Tipo, não é tão alcalino, é um pouco neutro. Então, aqui a resposta certa é o X, porque a gente tem atividade máxima no pH 8, que é um pH alcalino, mas não é alcalino. Ele é alcalino, né? Mais para neutro do que para alcalino. Então, por isso que a alternativa certa é a B, né? Que aqui é a curva representada pelo X aqui. Aí a gente tem outra questão, que eu não sei qual é essa faculdade aqui de Minas Gerais, mas enfim, tá falando assim. A vesícula biliar, pequena bolsa localizada abaixo do fígado, tem como função o armazenamento da bile. Um dos problemas relacionados a essa estrutura é a colelitíase, caracterizada pela presença de cálculos no seu interior. O tratamento de pessoas com essa patologia pode ser feito à base de medicamentos ou, em outros casos, por intervenção cirúrgica. A maioria dos pacientes que se submete à retirada desse órgão vive sem grandes problemas. E, no caso, recomenda-se uma dieta com quantidade moderada de. Então, aqui ele está falando da retirada da vesícula biliar. Lembrando que a vesícula armazena a bile e a bile tem como função a emulsificação das gorduras. Então, se a gente vai tirar a vesícula, essa bile ela vai ser jogada diretamente no duodeno e o que pode ser prejudicado aqui é a digestão das gorduras, né, de lipídios, porque a bile é responsável pela emulsificação. E se a gente tem uma bile sendo liberada toda hora, ela não vai ser tão eficiente como se ela tivesse armazenada, né? Porque a gente vai ter pouca bile, porque toda hora ela está sendo eliminada ali. Então, aqui recomenda-se uma dieta com quantidade moderada de lipídios, já que a gente vai ter uma certa deficiência na degradação dos lipídios, né? Então, por isso que a alternativa certa aqui é a letra A, e as outras aqui estão erradas. A gente tem aqui, então, a da Federal do Rio Grande do Sul, 2014, mais uma vez falando de pH. Percebam que basicamente as questões que envolvem sistema digestório tá falando só de pH, então a maioria que for cair vai ser de pH. O gráfico abaixo apresenta a taxa de reação de 3 diferentes enzimas em função do pH em seres humanos. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. Então aqui a gente tem 3 enzimas, né? A1, A2 e A3. Já vamos perceber aqui que a 1 tem atividade máxima em pH ácido, que a 2 é em pH neutro e a 3 em pH básico, né, alcalino. Então, vamos lá. A enzima 1 pode ser a pepsina, pois sua atividade máxima ocorre em meio ácido, tá certo? Pepsina no estômago, pH ácido, tá correto.
A enzima 2 pode ser a amilase salivar, pois sua atividade máxima ocorre em meio próximo ao neutro. Tá certo também, a amilase salivar é na boca, o pH é neutro, correto, tá certo. A enzima 3 pode atuar no duodeno, pois a sua atividade máxima ocorre em pH básico. Tá correto, porque a enzima 3 está aqui, uma atividade máxima em pH básico, e a no duodeno tem pH básico, então tá certo. Então a alternativa é a letra E, correta aqui, a 1, a 2 e a 3. Essa é muito fácil, né? Enem 2013. As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimentos. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o aumento das velocidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. A função do aumento das velocidades intestinais para essas serpentes é maximizar então lembrem que a gente falou que o epitélio ali do intestino, ele contém as microvelocidades, né, as velocidades, e tem como função aumentar a superfície de contato para assim a gente ter uma absorção melhorada, digamos assim, né? Porque quanto maior a superfície de contato, mais eficiente é essa absorção. Vai absorver mais rápido e vai absorver mais, né? Então, essa é a função das microvelocidades existentes no intestino. Então, aqui, vamos ler as alternativas aqui, né? A letra A. Então, a pergunta aqui é, a função das microvelocidades nas serpentes, né, vai ser o comprimento do trato intestinal para caber mais alimento? Não, não tem por que isso. Então, tá errado. A B, as microvelocidades vão aumentar a área de contato com o conteúdo intestinal para absorção de nutrientes? Sim, essa tá correta, né? A gente está aumentando a área de contato, a gente está tendo uma absorção mais eficiente quando a gente tem microvelocidades intestinais. Então, a letra B está correta. Vamos só ler as outras para descartar, né? Está falando da liberação de calor via irrigação sanguínea para o controle térmico do sistema digestório. Não. Secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica do estômago. Não também. E o processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Está errado também. Então, aqui acho que as nossas duas últimas questões. Essa daqui da PUC de Minas Gerais. Tá falando novamente de pH, então percebam que se for cair no vestibular, certeza que é pH. A figura apresenta a origem e a ação positiva ou negativa de 5 hormônios gastrointestinais, a gastrina, a colecistocinina, a secretina e o GIP, né, que é a proteína gástrica inibitória. E o VIP, que é o peptídeo intestino vasoativo, que atua no controle da digestão. Com base na figura e nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui a gente vai marcar a alternativa que está errada. Letra A. A presença de alimento no estômago é um estímulo para a liberação de gastrina, que age no próprio órgão, estimulando a mobilidade e a liberação de secreções exócrinas. Sim, essa está correta. B. O hormônio liberado em resposta ao pH ácido do quimo e a presença de gordura estimula a liberação de bicarbonato e enzimas pela vesícula biliar. Não, tá errado. Lembrem que a vesícula biliar ela só tem como função liberar a bile. Só isso, ela não libera enzimas, ela não libera bicarbonato. Essa aqui é a função do pâncreas. Então, por isso que essa questão aqui tá errada, mas é a alternativa correta, porque ele tá pedindo a alternativa errada. Vamos só ler as outras duas aqui. A passagem do quimo para o duodeno desencadeia respostas inibitórias da função gástrica, mas o efeito dessa inibição depende do esvaziamento do estômago. Sim, está correto. E D, a secretina age no pâncreas estimulando a liberação de bicarbonato e enzimas, e no estômago inibindo a liberação da secreção endócrina. Está certa também, que é uma coisa que a gente falou até nessa última aula. Então aqui a alternativa correta, letra B, porque o que está escrito aqui está errado. Última questão, então, é a FUVEST 2003. Um camundongo foi alimentado com uma ração contendo proteínas marcadas com um isótopo radioativo. Depois de um certo tempo, constatou-se a presença de hemoglobina radioativa no sangue do animal. Isso aconteceu porque as proteínas do alimento foram: letra A,
absorvida pelas células sanguíneas? Não, né? As proteínas elas não vão ser absorvidas pelas células. Vamos lembrar que as proteínas elas começam a ser quebradas no estômago, depois elas terminam, né, o processo de digestão lá no duodeno. Aí então os aminoácidos são absorvidos pelo epitélio do intestino e caem na corrente sanguínea para assim ser distribuído para o corpo para a produção de mais proteínas. Então aqui ele está falando que as proteínas foram marcadas com isótopo e depois constatou-se a presença de hemoglobina radioativa. Hemoglobina é uma proteína. Então, o que aconteceu aqui foi que esse camundongo ele comeu, né, essa ração proteica, essas proteínas foram quebradas no estômago, foram absorvidas lá no intestino, né, os aminoácidos foram absorvidos lá no intestino, caiu na corrente sanguínea, foi produzido mais proteínas e principalmente a hemoglobina. Então, o que aconteceu aqui foi síntese de mais proteínas. Então, absorção pelas células sanguíneas? Não, a absorção é feita pelo epitélio do intestino, não pelas células sanguíneas, tá? Absorvidos pelo plasma sanguíneo? Não, também, tá errado. Letra C, digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de carboidrato. Não, aminoácido não é utilizado na síntese de carboidrato. Tá errado isso daqui. É só o começo que tá certo, né? Digeridas e os aminoácidos foram utilizados na síntese de lipídios. Tá errado também. Aminoácido não é usado na síntese de lipídios. E a última aqui, que é a correta, tá dizendo que elas foram digeridas e os aminoácidos foram marcados. E os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de proteínas. Então tá correto, é a letra E. E eu acho que a gente terminou. Sim, terminamos. Então, essa foi a última aula de sistema digestório. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Percebam que os exercícios dessa parte vão cobrar basicamente pH, né? É o que eles vão cobrar sobre o pH. E prestem atenção bem nisso, tá? Semana que vem a gente volta, então, para falar de sistema respiratório. Eu acho que deu o nosso tempo certinho aqui. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.